Dízimo nunca foi dinheiro, a galinha dos ovos de ouro da religião. Qual dos 12 apóstolos dizimou? Durante séculos, multidões foram ensinadas a acreditar que devolver 10% do salário é mandamento divino. Uma doutrina repetida nos púlpitos, defendida com veemência por líderes religiosos e sustentada por versículos fora de contexto. Mas há uma pergunta que silencia o sistema. Qual dos 12 apóstolos de Jesus entregou o dízimo? Nenhum. Nem Pedro, nem João, nem Tiago, nem mesmo Paulo. E não há registro bíblico de que algum cristão na Nova Aliança tenha praticado o dízimo. O que a Bíblia realmente ensina é outra coisa. O dízimo era alimento. Trigo, azeite, vinho, gado. Nada de dinheiro, muito menos salários. Era entregue em festas, dividido com levitas, órfãos, viúvas e estrangeiros. Um mandamento dado à nação de Israel, sob a lei de Moisés, que foi encerrada com a mudança de sacerdócio, como revela Hebreus 7:12. Hoje, líderes religiosos usam textos como Malaquias 3:10 para ameaçar os fiéis com maldição. Ignoram que o devorador eram pragas agrícolas, que o tesouro era um celeiro e que o dízimo era para os necessitados. Não há base para exigir 10% do salário em nenhuma passagem da Nova Aliança. Se o dízimo era comida, por que hoje virou dinheiro? A resposta está na história. A Igreja Católica Medieval instituiu o tributo em moeda. A Reforma apenas transferiu o controle da cobrança para os pastores. A verdade é que o dízimo moderno sustenta estruturas religiosas e não o reino de Deus. Quem ama a verdade precisa confrontar esse sistema. Porque o Evangelho liberta, mas a religião aprisiona. Não se trata de rebeldia, mas de fidelidade à palavra de Deus. E essa verdade precisa ser dita. Dízimo nunca foi dinheiro, nunca sustentou templos luxuosos, nunca enriqueceu líderes. Era alimento, partilha e justiça social. Você está diante de um conteúdo que pode abrir seus olhos de uma vez por todas. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao canal O Evangelho Não É Religião. Aqui a verdade não se negocia, expondo mentiras religiosas e resgatando o que Jesus ensinou de fato, sem dogmas, sem manipulação. Nosso lema é claro: o Evangelho liberta, a religião aprisiona. Se você já nos acompanha, sabe que nossa missão é confrontar as distorções que transformaram fé em comércio. E se você chegou agora, inscreva-se, ative o sino. Aqui, ninguém fica enganado. Hoje vamos revelar o que muitos escondem. Uma prática comum, repetida há séculos, sustentada por discursos inflamados e manipuladores. Mas a pergunta que rompe o silêncio é direta: qual dos apóstolos entregou dízimo? Prepare-se para desconstruir o mito mais lucrativo da religião moderna. E lembre-se, compartilhe essa verdade. Alguém precisa ser liberto agora. Origem do dízimo: alimento, não dinheiro. Tudo começa com um equívoco construído sobre uma distorção intencional. O dízimo, na essência da Torá, nunca foi dinheiro. Nunca teve relação com moeda, salário ou valores financeiros. O que a Escritura descreve desde Levítico 27:30 até Deuteronômio 14 é um tributo agrícola, relacionado à terra, à produção do campo e aos rebanhos. A 10ª parte separada era comida: trigo, vinho, azeite, bois, ovelhas, nunca valores monetários. O que se entrega hoje nas instituições religiosas não tem relação com a prática ordenada a Israel sob a antiga aliança.
Levítico 27:30 afirma: todos os dízimos da terra, tanto do grão do campo como do fruto das árvores, são do Senhor. Em seguida, nos versículos 31 e 32, o texto amplia: quanto ao dízimo do gado e do rebanho, a 10ª parte de tudo o que passar debaixo da vara, o dízimo será consagrado ao Senhor. Nenhuma menção a dinheiro. O dízimo era produto da terra, não moeda. O dízimo bíblico era entregue em ocasiões festivas. Deuteronômio 14:23 ordena que ele fosse comido perante o Senhor teu Deus, com a própria família. Não era entregue a líderes religiosos para sustento de templos. Era um momento de celebração, de comunhão, um ato de temor e lembrança da providência divina. Caso o local fosse distante, havia uma exceção: transformar os alimentos em dinheiro apenas para facilitar o transporte. Porém, ao chegar ao destino, o dinheiro era trocado novamente por comida para ser consumida diante de Deus. Deuteronômio 14:25-26 é claro: então vende-os e ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor escolher. E aquele dinheiro darás por tudo o que desejares, e come-o ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te. Nada disso envolvia entregar dinheiro a sacerdote algum. Outro destino do dízimo era o socorro aos necessitados. A cada 3 anos, o povo devia recolher os dízimos para os levitas, estrangeiros, órfãos e viúvas. Deuteronômio 14:28-29 especifica: comerão e fartar-se-ão. Era distribuição, não arrecadação institucional. A função era social, era sustento de quem não tinha herança, era justiça, era misericórdia, era provisão, era palavra viva, revelada no cuidado com o outro, nada parecido com o sistema religioso atual, onde os templos recolhem milhões em nome de um Deus que nunca exigiu isso do cristão. A exigência do dízimo estava restrita à lei mosaica, ligada a um sacerdócio específico, o levítico. E a carta aos Hebreus, no capítulo 7, versículo 12, anuncia com clareza: mudando-se o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. O sistema de dízimos era parte de um pacto nacional com Israel, um sistema extinto com o sacrifício de Cristo. No Novo Testamento, o dízimo não é mandamento. Os apóstolos não dizimaram. As igrejas primitivas não dizimavam. Eles ofertavam sim, mas com liberdade, movidos por amor, e suas ofertas eram destinadas aos pobres. Atos 2, 44-45 relata que vendiam suas propriedades e repartiam com os necessitados. Paulo confirma em 2 Coríntios 9:7. Cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. A transformação do dízimo em dinheiro aconteceu séculos depois, por influência de um sistema que precisava arrecadar recursos. A Igreja Católica institucionalizou a cobrança. A Reforma manteve o modelo. E as igrejas evangélicas modernas apenas deram continuidade, mas nada disso tem base nos ensinos de Jesus. O que foi instituído para partilha se tornou ferramenta de controle. O que era comunhão virou cobrança. O que era celebração se transformou em obrigação. A verdade foi sequestrada por um sistema que trocou alimento por dinheiro, justiça por lucro e misericórdia por barganha. Dízimo sempre foi alimento, nunca foi moeda, nunca foi salário, nunca sustentou luxos clericais. Essa é a raiz, essa é a origem. E quem conhece a origem não se deixa enganar pela aparência. 4 pilares do dízimo na lei.
O dízimo bíblico foi construído sobre 4 fundamentos claros: agricultura, criação de gado, festividades religiosas e justiça social. Nenhum deles envolvia dinheiro, nenhum deles sustentava construções luxuosas, salários fixos de líderes ou manutenção de prédios religiosos. Os pilares eram espirituais e sociais, não financeiros. Entender esses fundamentos é desmascarar o sistema religioso atual. O primeiro pilar era a agricultura. A ordem era clara: separar a 10ª parte de tudo que nascesse da terra: grãos, frutas, sementes. Deuteronômio 14:22 afirma: certamente darás os dízimos de todo o produto da tua semente que cada ano se recolher do campo. Este era o mandamento: não dinheiro, mas fruto do solo, e não qualquer produção. Apenas o que a terra de Israel gerava era considerado apto para o dízimo. Produtos importados ou comprados não eram dizimados. O segundo pilar era o gado. Levítico 27:32 reforça: quanto ao dízimo do gado e do rebanho, a 10ª parte será consagrada ao Senhor. Isso era aplicado à criação natural. Animais nascidos em território israelita, pertencentes ao povo da aliança. Era impossível aplicar esse princípio a profissões modernas ou a salários em moeda. O cálculo era físico, contava-se um por um. O terceiro pilar era a entrega em festividades. Esse é o aspecto mais ignorado pelo sistema religioso moderno. O dízimo era comido, não entregue. A própria família levava seus alimentos, viajava até Jerusalém ou ao lugar indicado e celebrava. Deuteronômio 14:23 ordena: comerás os dízimos, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Era celebração diante de Deus, uma festa comunitária, não arrecadação centralizada. Quando o local fosse distante, o alimento poderia ser vendido e convertido em dinheiro, apenas para facilitar o transporte. Mas o uso do dinheiro era específico: comprar o alimento novamente e consumi-lo em comunhão com a família e os levitas. Deuteronômio 14:26 afirma: compra tudo o que desejares e alegra-te tu e tua casa. Isso anula totalmente o argumento atual de que o dinheiro deve ser entregue ao templo. O quarto pilar é o destino social do dízimo. A cada 3 anos, os dízimos não eram levados às festas, mas armazenados localmente. Serviam como recurso de provisão para levitas, estrangeiros, órfãos e viúvas. Deuteronômio 14:28-29 é direto: comerão e fartar-se-ão. É a demonstração mais clara de que a função do dízimo era sustento dos necessitados, não enriquecimento clerical. Esses pilares revelam uma verdade ignorada. O dízimo era territorial, agrícola, físico e temporário. Apontava para um sistema de justiça social, não para controle financeiro. Não havia templo como estrutura centralizada em cada cidade. Havia tribos, famílias, celebrações, e tudo isso era gerido localmente, com transparência e partilha. A aplicação desses princípios no mundo moderno é impraticável. O sistema atual não vive da terra. Os fiéis não criam gado, não têm campos, não colhem grãos. E ainda que tivessem, o que vemos hoje são exigências sobre salários, aposentadorias, lucros de empresas, premiações. Nada disso tem base na lei que originou o dízimo. O Novo Testamento rompe esse ciclo. Com a vinda de Jesus, o sacerdócio levítico foi substituído. Hebreus 7:12 afirma:
Mudando-se o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Se o sacerdócio mudou, o sistema de sustentação também mudou. Já não havia templo físico, mas corpo espiritual. Já não havia tribos, mas igreja universal. Já não havia obrigação, mas voluntariedade. Ofertar não foi proibido, pelo contrário, foi aperfeiçoado. Em vez de cálculo e cobrança, o chamado é por generosidade consciente. 2 Coríntios 9:7 define: Deus ama a quem dá com alegria, e a destinação é aos necessitados, não aos sistemas institucionais. Os 4 pilares do dízimo bíblico desmascaram os 4 pilares da cobrança moderna: medo, culpa, manipulação e lucro. Quando os fundamentos verdadeiros são restaurados, a mentira religiosa perde sua força, a verdade liberta, e o Evangelho de Jesus Cristo restaura o que a religião corrompeu. Jesus e os apóstolos dizimaram? A verdade se impõe quando a pergunta certa é feita: qual dos 12 apóstolos de Jesus praticou o dízimo? Nenhum. Não há um único verso que diga que Pedro, João, Tiago, Paulo ou qualquer discípulo tenha separado a 10ª parte de sua renda ou de seus bens para entregar a alguma instituição. Não há prática, nem ordem, nem exemplo. Silêncio absoluto. E esse silêncio é ensurdecedor para o sistema religioso que ainda hoje impõe o dízimo como obrigação. Os registros do Novo Testamento são claros. Jesus nunca ordenou aos seus seguidores que dizimassem. Em Mateus 23:23, ele menciona o dízimo como prática dos fariseus, homens da lei. Jesus não institui, apenas denuncia a hipocrisia. Ai de vós, pois dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Os fariseus estavam focados em separar até ervas de horta, mas ignoravam o que realmente importava. Essa crítica não valida a prática. Pelo contrário, mostra que Jesus estava desmascarando o excesso legalista. Em nenhum momento ele manda os discípulos fazerem o mesmo. Ele não diz: sigam esse exemplo. Ele diz: vocês estão cegos. A justiça, a misericórdia e a fé eram o peso da lei que eles ignoravam. Após a ressurreição de Cristo, a igreja se organiza sem a presença do dízimo. Atos 2, 44-45 registra que todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Não havia cálculo de 10%. Havia entrega total, por amor, movida pelo Espírito Santo. Atos 4, 34-35 confirma: não havia entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas as vendiam, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Era distribuição, não arrecadação institucional. Os recursos eram usados para suprir os irmãos, não para manter estrutura ou salários religiosos. O apóstolo Paulo, ao tratar de contribuições, nunca cita o dízimo. Em suas cartas às igrejas, ele nunca ordena que alguém separe 10%. Em 2 Coríntios 9:7, ele declara: cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade. Isso é voluntariedade, isso é graça, isso é liberdade. Em 1 Coríntios 9, Paulo defende o direito de viver do Evangelho, mas escolhe não exercer esse direito. Ele não diz que os obreiros devem receber dízimos. Ele fala de ofertas voluntárias. Não há imposição nem cálculo fixo. O foco
é a pregação do Evangelho, não a manutenção de sistemas. Os apóstolos foram sustentados por irmãos e irmãs generosos que entendiam o valor da missão. Mas isso não era exigência, era fruto da comunhão. O modelo apostólico não se sustenta na cobrança de dízimo, mas no compartilhamento de vida. O contraste com o sistema moderno é gritante. Hoje, líderes exigem porcentagens fixas, fazem campanhas, criam ameaças espirituais, usam textos da lei para oprimir. Mas nenhum deles vive como os apóstolos. Nenhum deles renuncia ao direito de receber. Nenhum deles parte o pão com todos. A pergunta continua ecoando: se Jesus não cobrou, se os apóstolos não exigiram, se a igreja primitiva não praticou, de onde veio a ideia de que o dízimo é obrigação cristã? A resposta é simples: não veio de Deus, veio do homem, veio do sistema. A fé genuína se sustenta na liberdade do Evangelho. A oferta que agrada a Deus nasce do coração, não da pressão. E a ausência total de prática do dízimo entre os apóstolos é a prova final de que essa não é uma doutrina cristã. É hora de abandonar o jugo imposto por homens e retornar à simplicidade de Cristo. Ninguém deve dar por medo, ninguém deve se sentir obrigado, porque o verdadeiro sustento do reino nasce do amor, não da imposição, não da cobrança. Hebreus 7, mudança de sacerdócio e de lei. Para entender por que o dízimo não é uma prática cristã, é necessário compreender o que aconteceu com o sacerdócio após a vinda de Jesus. A carta aos Hebreus, no capítulo 7, é um divisor de águas. Ela revela com precisão que a estrutura religiosa da antiga aliança, sustentada pelos levitas e pelos dízimos, foi encerrada com a chegada do Messias. Hebreus 7:12 declara com força: porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. É impossível manter o sistema de dízimos sem manter o sacerdócio levítico. O dízimo era a parte integrante do pacto entre Deus e Israel. Era um imposto teocrático, atrelado ao funcionamento do templo, dos sacrifícios e da tribo de Levi. Nenhuma dessas estruturas permanece após Cristo. O autor de Hebreus explica que Jesus não pertenceu à tribo de Levi, mas à tribo de Judá. E sobre essa tribo, nada foi dito a respeito do sacerdócio. Logo, Jesus inaugura um novo sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque. Um sacerdócio eterno, não hereditário, sem dependência de templo físico ou práticas legais. A partir dessa mudança, tudo o que sustentava o culto levítico é abolido. O templo perde sua função. Os sacrifícios são encerrados. O sacerdócio terreno é substituído por Cristo, o sumo sacerdote eterno. E com isso, o dízimo que sustentava aquela estrutura também perde seu lugar. Ele foi parte de uma aliança que expirou. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. João 1,17. Com a chegada da graça, a lei deixa de ser o fundamento da relação entre Deus e os homens. Paulo afirma em Romanos 6,14: porque não estais debaixo da lei, mas debaixo da graça. E se o cristão não está debaixo da lei, ele também não está debaixo das exigências do dízimo. O dízimo era obrigatório, fixo, estatal. A oferta cristã é voluntária, livre, movida pelo Espírito. O contraste é total. Um sistema impunha, o outro inspira. Um ameaçava com maldições, o outro encoraja com amor. Um era tributo, o outro é generosidade. Hebreus 8,13 reforça a ruptura.
dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, aquilo que envelhece e se torna antiquado, perto está de desaparecer. A antiga aliança, com todos os seus rituais, incluindo o dízimo, foi encerrada. Continuar exigindo essa prática é tentar ressuscitar uma lei que Deus já anulou. Ainda assim, muitos líderes usam Hebreus 7:4 para justificar o dízimo. Vede quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos. Mas o contexto deixa claro que não há mandamento ali. Abraão deu o dízimo uma única vez, de forma espontânea, dos despojos de guerra. Não foi salário, não foi dinheiro próprio, não foi mandamento. Foi gesto de honra e ele não ficou com nada para si. O autor de Hebreus cita o episódio de Abraão para mostrar que Melquisedeque é figura superior aos levitas, não para instituir uma prática obrigatória. Não há um só verso ali que ordene o dízimo aos cristãos. A menção é histórica, não normativa. Essa deturpação revela a gravidade da manipulação religiosa. Pegam um texto que encerra o sistema levítico e o usam para perpetuar a cobrança de um tributo já extinto. Inverteram o propósito da revelação. O que era para libertar se tornou ferramenta de controle. A nova aliança traz liberdade. Não há mais templo físico. O corpo é o templo. Não há mais sacerdotes humanos. Jesus é o único mediador. Não há mais sacrifícios contínuos. O cordeiro foi imolado de uma vez por todas. E não há mais dízimo. Há ofertas de amor. Quem insiste no dízimo como obrigação ignora Hebreus. Ignora o sangue da nova aliança. Ignora a cruz. E quem ama a verdade precisa escolher viver sob a graça ou voltar à escravidão da lei. Mas é impossível servir a ambos. A cruz rasgou o véu. A cobrança do dízimo tenta costurá-lo de novo. O texto mais usado fora de contexto. Poucos textos foram tão distorcidos ao longo da história da religião institucional quanto Malaquias 3:10. Tornou-se o carro-chefe da teologia da obrigação, o estandarte da ameaça espiritual e a âncora do sistema que transformou fé em lucro. Mas quando lido com honestidade e dentro do contexto bíblico, o capítulo não autoriza a prática moderna. Pelo contrário, denuncia a corrupção sacerdotal e a falência de um sistema antigo. Malaquias 3:8-10 diz: Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Muitos param aqui. O texto é repetido em campanhas, pregações, envelopes, mas o restante do capítulo é ignorado. E o mais importante, o público-alvo é negligenciado. A profecia foi direcionada aos sacerdotes, não ao povo em geral. Malaquias 1:6 inicia a denúncia. O filho honra o pai. Se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. O capítulo 2.1 é ainda mais direto. Agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Todo o livro trata do colapso espiritual dos líderes levíticos, que estavam corrompendo o culto, retendo os dízimos e deixando os levitas e pobres desamparados. O roubo não era do povo, era dos líderes que desviavam o destino correto dos recursos. Neemias 13:10 confirma: percebi que os levitas não estavam recebendo o que lhes era devido. Todos tinham fugido.
Os sacerdotes estavam se apropriando dos dízimos que deveriam alimentar os necessitados. Era a corrupção do clero, não desobediência dos fiéis. Casa do Tesouro também foi distorcida. Não se refere a igrejas modernas, nem a contas bancárias religiosas. Era uma estrutura no Templo de Jerusalém, usada para armazenar alimentos, azeite, vinho, cereais, gado. Neemias 10, 38-39 confirma: e os levitas trarão o dízimo dos dízimos à casa do nosso Deus, às câmaras do tesouro. Nada ali envolvia dinheiro. O mantimento era físico, a cobrança era agrícola. A famosa promessa de Malaquias 3:10, e fazei prova de mim nisto, foi transformada em chantagem espiritual. Muitos líderes a usam para exigir fidelidade financeira sob ameaça de maldição e promessa de bênção material. Mas o texto original fala de bênçãos agrícolas, chuva, colheitas fartas, frutos abundantes. Malaquias 3:11 diz: repreenderei o devorador, e a vossa vide no campo não será estéril. O devorador não é um demônio invisível, é uma praga natural, gafanhotos, ferrugem, seca. O versículo 12 confirma: sereis uma terra deleitosa. A promessa não é para pessoas individuais enriquecerem, mas para a restauração nacional de Israel, sob a aliança mosaica. Era pacto coletivo, não prosperidade pessoal. Era fruto da obediência à lei, não barganha com Deus. Aplicar Malaquias 3 aos cristãos é ignorar Hebreus 7:12. É costurar o véu do templo que já foi rasgado. É trocar a graça pela lei. É reerguer o sistema que Jesus desmantelou. O Novo Testamento não repete esse mandamento. Nenhuma carta apostólica ordena trazer dízimos à casa do tesouro. O foco é outro: ofertas voluntárias, socorro aos necessitados, partilha entre os irmãos. A permanência do uso de Malaquias 3 em contextos modernos é mais do que erro hermenêutico. É manipulação, é comércio da fé, é desonestidade teológica. Quem prega esse texto fora de seu contexto histórico e levítico perpetua um sistema que oprime e engana. Jesus confrontou os fariseus por transformarem a lei em fardo. Hoje o mesmo espírito religioso transforma o dízimo em moeda de troca com Deus, mas a verdade liberta. Malaquias 3 não foi escrito para igrejas cristãs. Foi uma repreensão a sacerdotes corruptos, num sistema que já foi abolido. O Evangelho não exige dízimos. Ele chama para a liberdade, como o dízimo virou dinheiro na história da igreja. A transição do dízimo como alimento para o dízimo como dinheiro não foi um movimento espiritual, nem uma revelação do Espírito Santo. Foi uma decisão institucional, tomada por estruturas religiosas com interesses políticos e econômicos. Quando o povo esquece a história, se torna presa fácil para os manipuladores da fé. E é exatamente isso que aconteceu com o dízimo. Nos tempos bíblicos, como visto, o dízimo era agrícola, territorial, coletivo. Alimentos, rebanhos, azeite, vinho. Era entregue periodicamente, consumido em festas, distribuído entre levitas, estrangeiros, órfãos e viúvas. A função era social e espiritual, jamais financeira. Mas tudo começou a mudar com a ascensão da Igreja Católica como poder dominante no Ocidente. Durante os primeiros séculos do cristianismo, os fiéis ofertavam voluntariamente, sustentando irmãos necessitados, viúvas, órfãos e missionários. Isso seguia o modelo dos apóstolos. Não havia exigência de porcentagem. A contribuição era guiada pelo amor, não por obrigação legal. Mas com o crescimento do império religioso, surgiu a necessidade de arrecadação constante para sustentar clero,
construções, terras e conquistas. O marco decisivo foi o Terceiro Concílio de Macon, em 585 d.C. Ali, a Igreja Católica instituiu oficialmente a obrigação do dízimo, mas com um detalhe: em dinheiro. A instituição ordenava que cada fiel pagasse a 10ª parte da produção ou o equivalente em moeda à igreja. E quem se recusasse sofreria sanções espirituais, podendo até ser excomungado. O que era uma prática voluntária se tornou um tributo compulsório. O dízimo se transformou em imposto religioso. Já não havia templo em Jerusalém, não havia levitas, mas o sistema encontrou uma maneira de sobreviver, adaptando-se ao modelo romano, burocrático, administrativo. E assim, a fé foi submetida ao tesouro. Ao longo da Idade Média, a cobrança do dízimo se tornou ferramenta de dominação. A igreja detinha terras, recursos, poder político e jurídico. E o dízimo financiava tudo isso. Era um imposto estatal, recolhido com força e punições. O desvio de função era completo. Já não havia festas, já não havia partilha, havia opressão. Com a reforma protestante, muitos esperavam que essa estrutura fosse desfeita. Mas não foi o que ocorreu. Os reformadores, apesar de denunciarem abusos teológicos, mantiveram a estrutura econômica. O dízimo continuou sendo cobrado, agora sob nova administração. Os pastores assumiram o papel do clero católico. O altar mudou de nome, mas a prática permaneceu. Nas igrejas evangélicas modernas, o dízimo é a principal fonte de sustento institucional. Com ele, mantém-se prédios, salários, programas, eventos e campanhas. Mas o modelo nunca foi validado por Jesus ou pelos apóstolos. Não há um único versículo que mostre a comunidade cristã separando 10% do salário. Porque, na verdade, isso não existia. A origem do dízimo em dinheiro é política, não espiritual. É institucional, não bíblica. É conveniente para o sistema, mas estranha ao Evangelho. Jesus jamais pediu moedas aos seus seguidores. Ele pediu coração, fé, entrega, verdade. O dízimo em dinheiro é a herança de um sistema religioso que substituiu a comunhão pelo controle. A história prova que a transformação do dízimo em moeda não veio de Deus. Foi uma criação de homens que desejavam manter estruturas de poder. Pastores e líderes que hoje defendem essa prática com base em textos como Malaquias 3 ignoram a origem verdadeira da cobrança. É impossível restaurar o Evangelho mantendo o modelo que o distorce. E não se pode andar na graça enquanto se sustenta um sistema que nasceu da manipulação. Quem conhece a origem do dízimo em dinheiro percebe que foi uma troca. A liberdade foi vendida e a religião comprou silêncio com moedas. Cristo não fundou uma instituição financeira. Fundou um corpo vivo. E esse corpo se sustenta com amor, não com percentuais fixos. A verdade liberta e a história não mente. O dízimo como dinheiro é invenção do sistema, não mandamento do Senhor. Reforma protestante e institucionalização do tributo. Quando Lutero pregou suas 95 teses, muitos acreditaram que a reforma traria o fim da cobrança do dízimo e a restauração da fé bíblica. Mas o que ocorreu foi a substituição da gestão, não da estrutura. O tributo continuou existindo, apenas deixou de ser administrado por Roma e passou para as mãos de pastores protestantes. O dízimo em dinheiro sobreviveu à reforma, e isso revela muito sobre o poder do sistema.
Martinho Lutero, embora crítico das indulgências e da autoridade papal, não aboliu a prática do dízimo. Pelo contrário, em muitos casos defendeu a contribuição como sustento da obra. Sua intenção era organizar uma nova estrutura eclesiástica, mas acabou mantendo pilares do modelo católico. E isso incluía a manutenção do clero através de arrecadação financeira. Outros reformadores, como Calvino, também reforçaram a necessidade de sustentar a Igreja com recursos constantes. Na cidade de Genebra, Calvino organizou um sistema rígido de coleta de recursos, inclusive com autoridades civis fiscalizando os dízimos. A teologia reformada, embora bíblica em muitos aspectos, herdou o modelo tributário da Igreja medieval. A institucionalização do dízimo protestante foi um passo estratégico. As novas igrejas precisavam manter templos, formar pastores, imprimir bíblias, administrar comunidades. Mas em vez de confiar na oferta voluntária, optaram pelo modelo antigo. Percentuais fixos, cobrança regular, apelos à consciência com base em textos da antiga aliança. Com o passar dos séculos, essa prática foi sendo refinada. Igrejas passaram a considerar o dízimo como base mínima da fidelidade cristã. Não dizimar passou a ser tratado como pecado. E Malaquias 3:10 foi resgatado como autoridade universal, mesmo sem relação com o contexto da nova aliança. As igrejas evangélicas modernas, especialmente as de origem pentecostal e neopentecostal, intensificaram essa abordagem. O dízimo passou a ser apresentado como chave de prosperidade, proteção contra o devorador, ponto de honra. E campanhas milionárias foram levantadas sobre esse fundamento distorcido. O sistema foi aperfeiçoado com estratégias de marketing religioso. Alguns passaram a exigir que os fiéis entregassem não apenas o dízimo, mas primícias, propósitos, votos, sementes. E o modelo bíblico de oferta generosa e discreta foi substituído por cobranças explícitas, ameaças espirituais e exposições públicas. A ironia é que os reformadores queriam libertar o povo da escravidão religiosa, mas mantiveram um dos grilhões mais pesados, o tributo financeiro disfarçado de mandamento espiritual. Enquanto a salvação passou a ser proclamada pela fé, o sustento da estrutura permaneceu preso à imposição legalista. Paulo jamais exigiu dízimos. Ele rejeitou o uso da autoridade para não colocar tropeço. Em 1 Coríntios 9:12, afirma: suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Ele preferia trabalhar com as próprias mãos do que dar margem à suspeita de interesse financeiro. Hoje, o que se vê é o oposto. A reforma que o Evangelho exige não é apenas doutrinária, mas estrutural. Não basta mudar as ideias se as práticas continuam sendo as mesmas da religião que Jesus condenou. O Evangelho da graça não se sustenta sobre o alicerce de um imposto. O reino de Deus não é construído com percentuais compulsórios. A fidelidade bíblica está na generosidade, na partilha, na compaixão, não na obrigação de dar 10%. O Espírito Santo não exige taxa, ele gera amor. E quem ama, dá, mas dá com liberdade, com alegria, sem cálculo, sem medo, sem chantagem. A reforma verdadeira começa quando o povo entende que não precisa pagar para agradar a Deus. A cruz já pagou tudo. O véu foi rasgado, e nenhum sistema tem o direito de reconstruir a cortina que separava os homens de Deus. O tributo foi abolido. A graça é suficiente.
O dízimo como galinha dos ovos de ouro da religião. A indústria da fé moderna encontrou no dízimo a sua mina de ouro. Em nome da fidelidade a Deus, foi construído um império de arrecadação que sustenta estruturas milionárias, luxos clericais e agendas religiosas que nada têm a ver com o Evangelho. O dízimo, originalmente estabelecido como provisão social e celebração espiritual, foi capturado pelo sistema e transformado na galinha dos ovos de ouro da religião organizada. O discurso é sempre semelhante. Quem não dizima está roubando a Deus. O devorador vai agir. Não espere bênçãos se não for fiel nos dízimos. Versículos são usados como chicotes. Promessas são comercializadas. O altar virou balcão e o púlpito, ferramenta de pressão emocional. Mas por trás da aparência piedosa, há uma engrenagem bem montada de manipulação. Religiosos modernos aprenderam a monetizar a culpa. Sabem que pessoas emocionalmente frágeis são mais suscetíveis a ameaças espirituais. Por isso, repetem com frequência textos como Malaquias 3:10, distorcendo o sentido original, para manter o fluxo de caixa ininterrupto. Criaram um ambiente onde a doação não nasce da gratidão, mas do medo, onde o fiel não dá porque ama, mas porque teme. A palavra dízimo tornou-se uma marca registrada. Está nas campanhas, nos envelopes personalizados, nos boletos enviados por correio, nos aplicativos da igreja, nas transmissões ao vivo com QR Code. O dízimo virou um produto, um selo de espiritualidade falsa que divide a comunidade entre fiéis e infiéis, com base no extrato bancário. Pastores, líderes e pregadores que acumulam riquezas pessoais justificam seus ganhos com frases como "é a prosperidade de Deus", enquanto a base da pirâmide vive em dificuldades, acreditando que a bênção ainda está por vir. O dízimo deixou de ser partilha e virou investimento religioso, com expectativa de retorno em forma de carro novo, emprego, cura ou qualquer outra promessa vendida pelo sistema. Essa distorção tem raízes profundas. A estrutura foi construída para depender da arrecadação. Sem dízimos, muitos templos não pagam aluguel, contas, salários. E não é raro ver ministros dizendo que, sem os dízimos, a obra para. Mas se uma obra depende da cobrança forçada para continuar, ela não é sustentada por Deus. Está firmada em pilares humanos. As Escrituras revelam outro padrão. Atos 4:34-35 descreve um povo que doava tudo com alegria, sem cálculos, sem obrigação. Paulo ensina que Deus ama quem dá com alegria, 2 Coríntios 9:7. E em nenhum momento usa a palavra dízimo, porque o Evangelho não é construído com base na lei, mas na liberdade. Não se trata de porcentagem, mas de coração. Jesus alertou sobre os falsos mestres que explorariam os fracos. Em Mateus 23:14, ele diz: "Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para o justificar fazeis longas orações." A manipulação espiritual já era uma prática comum entre os religiosos de sua época. Hoje, ela apenas ganhou nova roupagem, tecnologia e marketing. É galinha dos ovos de ouro da religião, continua botando. Milhões são arrecadados semanalmente. Investimentos são feitos em imóveis, veículos de luxo, sistemas de som caríssimos, eventos com cachês astronômicos. Enquanto isso, famílias carentes do lado de fora dos templos continuam ignoradas,
Viúvas, órfãos e necessitados seguem desamparados. Os verdadeiros destinatários do dízimo bíblico foram excluídos do sistema. Não é pecado contribuir, não é errado ofertar, mas é mentira afirmar que entregar 10% do salário é mandamento cristão. É perversão doutrinária prometer bênçãos condicionadas à entrega de dinheiro. É heresia ameaçar com maldições os que não dizimam. E é covardia espiritual manipular corações quebrados para arrecadar fundos. A galinha dos ovos de ouro precisa ser confrontada. E isso só acontecerá quando o povo conhecer a verdade. Quando a luz da palavra expuser as trevas da religião, quando a liberdade do Evangelho for proclamada com coragem, e quando os seguidores de Jesus entenderem que ele não exige dízimos, mas entrega total, não de bens, mas de vida. A fé verdadeira não tem preço, não pode ser comprada, nem mantida à base de cobranças. O reino de Deus se sustenta por amor, por fé e por justiça, e nenhuma dessas virtudes precisa de boleto bancário para existir. Quem realmente recebia o dízimo na Bíblia? Quando se pergunta quem de fato recebia o dízimo nas Escrituras, a resposta não depende de interpretação, mas de leitura atenta e honesta dos textos. A Bíblia não deixa margem para dúvida. O dízimo era destinado a um grupo específico e para um fim social definido. Não era usado para enriquecer líderes religiosos. Não servia para manter templos de luxo. Era sustento para quem não possuía herança nem fonte estável de provisão. Essa verdade, ignorada pelo sistema moderno, desmantela a teologia da arrecadação. Deuteronômio 14:29 declara com clareza: então virá o levita, pois não tem parte nem herança contigo, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, e comerão, e fartar-se-ão. A cada 3 anos o dízimo era recolhido e armazenado nas cidades, servindo como provisão para os necessitados. Não havia entrega em envelopes, nem depósito em contas bancárias. Era comida, era justiça, era cuidado coletivo. Os levitas, mencionados como receptores prioritários, não recebiam por causa de posição de autoridade ou liderança, mas por condição de desvantagem econômica. Eles não possuíam terras, não herdavam propriedades, viviam para o serviço espiritual no tabernáculo e depois no templo. O dízimo era o que os mantinha vivos. Era alimento, nunca salário, e eles próprios repartiam com os necessitados. Além dos levitas, o dízimo era dividido com o estrangeiro. O forasteiro que habitava em Israel, sem direito à terra, era acolhido e alimentado. Isso revela a profunda função social e inclusiva do mandamento. Deus nunca instituiu o dízimo para segregar, mas para integrar. A partilha era sinal da aliança. Não havia meritocracia, apenas compaixão. As viúvas e os órfãos também estavam no centro da distribuição. A mulher que perdera o marido e os filhos sem pai não podiam prover por si mesmos. O dízimo não apenas supria as suas necessidades, mas restaurava sua dignidade. Em uma sociedade patriarcal e agrária, Deus instituiu o cuidado e usou o dízimo como instrumento. Esse era o destino original. Mas quando se observa a realidade atual, o contraste é brutal. Quem hoje recebe o dízimo? Os grandes líderes de instituições religiosas, homens com patrimônio milionário, famílias inteiras sustentadas por dinheiro de fiéis que muitas vezes mal conseguem pagar as próprias contas. O dízimo se tornou carreira, se tornou lucro, se tornou negócio.
Em nenhum lugar das Escrituras vemos líderes religiosos acumulando riquezas com os dízimos. Não há menção de templos sendo construídos com recursos dos fiéis. O Templo de Salomão foi erguido com materiais doados voluntariamente e não com dízimos obrigatórios. A manutenção das festas e do culto era responsabilidade da coletividade, não de uma elite eclesiástica. Os profetas denunciaram com força a apropriação indevida dos recursos do povo. Em Amós 5, 21, 24, Deus declara: aborreço as vossas festas, retira de mim o estrépito dos teus cânticos. Antes corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. O juízo de Deus não caía por falta de ofertas, mas pela opressão aos pobres e injustiça praticada pelos líderes. Jesus, em seu ministério, jamais recolheu dízimos. Também não os entregou a ninguém. Ele vivia de forma simples, sustentado por ofertas voluntárias de pessoas que criam em sua missão. Lucas 8, 1 a 3. E os apóstolos seguiram o mesmo caminho. Em nenhum momento há registro de que Pedro, Paulo ou João tivessem recolhido ou ensinado o dízimo como prática da igreja. Atos 6 mostra como a igreja primitiva administrava recursos. Quando surgiram queixas de que as viúvas estavam sendo negligenciadas, os apóstolos instituíram diáconos para garantir que ninguém passasse necessidade. O foco era a assistência social, era a distribuição, não a arrecadação, era servir, não explorar. Hoje, o sistema fez o oposto. Usa o nome de Deus para alimentar ambições humanas, recolhe para enriquecer e deixa de fora os mesmos que o dízimo deveria alcançar. O pobre, o estrangeiro, a viúva, o órfão. A ordem foi invertida, a justiça ignorada, o evangelho distorcido. Quem realmente recebia o dízimo na Bíblia? Os que nada tinham. E quem recebe hoje? Os que têm tudo. A verdade grita, mas poucos querem ouvir, porque o som das moedas ainda seduz mais do que a voz da justiça. Mas o Evangelho de Jesus não se curva ao sistema, ele o confronta. E quem quiser segui-lo, terá que fazer o mesmo. A verdadeira prática de generosidade cristã. O sistema religioso moderno tenta substituir a generosidade cristã por uma cobrança metódica disfarçada de espiritualidade. Mas o Evangelho é claro. A doação que agrada a Deus nasce do coração livre, não de uma porcentagem imposta. Não existe virtude em entregar dinheiro sob pressão. Não há recompensa em dar por medo. A verdadeira generosidade cristã é espontânea, empática, prática e voltada ao socorro dos que realmente precisam. Desde os primeiros dias da igreja, os discípulos não foram ensinados a dizimar, mas a repartir. Atos 2, 44, 45 relata: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. Não havia burocracia nem tabelas, havia unidade, havia compaixão. Em Atos 4, 34, 35, a cena se repete. Não havia entre eles necessitado algum. Por quê? Porque os recursos arrecadados iam para os pés dos apóstolos, que os distribuíam com justiça. Isso mostra que a liderança espiritual não acumulava nada, não havia luxo nem hierarquia econômica. Todos tinham o suficiente. A igreja de Jerusalém entendia que dar não era uma taxa, mas um reflexo do novo nascimento. Aqueles que haviam sido alcançados pela graça agora viviam para servir. O Espírito Santo não precisou ordenar o dízimo. Ele gerou amor. E esse amor gerou partilha. Paulo reforça essa visão em 2 Coríntios 9, 7.
Cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade. Isso anula completamente qualquer tipo de cobrança institucionalizada. Não há valor fixo, não há obrigação. A base da contribuição é a liberdade. Ele continua, porque Deus ama a quem dá com alegria. A generosidade cristã, então, não é medida pela quantidade, mas pela disposição. Não se trata do quanto se dá, mas de como e por que se dá. E mais, a finalidade da oferta é sempre o socorro dos necessitados, nunca a manutenção de estruturas religiosas pesadas. Em Romanos 12:13, Paulo orienta: comunicai com os santos nas suas necessidades. E em Gálatas 6:10, ele escreve: façamos o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. A generosidade tem nome e destino: pessoas, não programas, não instituições, não agendas políticas, mas vidas reais que precisam de ajuda. Em 1 Timóteo 5, ele ensina que as viúvas verdadeiramente necessitadas devem ser sustentadas pela igreja. A lista era criteriosa, voltada a quem não tinha família, nem renda, nem recursos. A prioridade sempre foi o vulnerável, nunca o poderoso. Hoje, essa lógica foi invertida. A elite religiosa recebe os maiores recursos, enquanto os necessitados seguem esquecidos. A generosidade cristã também se expressa na hospitalidade. Hebreus 13:2 diz: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, sem o saber, hospedaram anjos. Abrir a casa, dividir a mesa, acolher o estrangeiro, tudo isso faz parte do DNA da igreja autêntica. Mas o sistema moderno substituiu isso por doações eletrônicas, onde a comunhão foi trocada por transferência bancária. Jesus ensinou sobre a oferta verdadeira quando observou a viúva pobre entregando 2 moedas. Ele não elogiou a quantia, mas a atitude. Enquanto os ricos davam do que sobrava, ela deu tudo o que tinha. Isso não era uma regra, era um exemplo de entrega voluntária, sem coação, um gesto que nasceu do amor e da fé. Cristo jamais chamou alguém para ser dizimista, mas chamou todos para viver em amor. Ele não exigiu pagamentos, ele ofereceu vida e ensinou que o maior é o que serve. Em Mateus 25, ele deixa claro que o que fizermos a um dos pequeninos, dar de comer, vestir, visitar, é a ele que fazemos. A generosidade é espiritualidade prática. Ser generoso no Evangelho não é dar a uma instituição, mas repartir com o próximo. Não é manter estruturas religiosas, mas aliviar o sofrimento humano. A igreja que entende isso não precisa cobrar, porque onde há amor, há provisão. Onde há compaixão, há abundância. A verdadeira prática de generosidade cristã desmantela o sistema do dízimo como tributo, porque mostra que dar é privilégio, não imposição, e que servir é sinal de maturidade espiritual, não de obrigação. Quem nasceu do Espírito não precisa de tabela, dá por amor. Isso agrada ao coração de Deus. O contraste entre lei e graça no sustento do reino. 2 caminhos estão traçados diante do cristão: viver debaixo da lei ou caminhar na liberdade da graça. Essa escolha define não apenas a teologia pessoal, mas toda a forma como se entende a relação com Deus, o propósito das ofertas e a forma como o reino é sustentado. O dízimo obrigatório pertence à lei. A oferta voluntária é fruto da graça. O contraste é total. E tentar unir os dois é construir uma fé confusa, dividida e contraditória. Na antiga aliança, o povo de Israel vivia sob regras específicas.
Cada tribo tinha sua função, e os levitas foram separados para o serviço do templo. Eles não possuíam terra, nem herdavam bens. O dízimo, então, foi estabelecido como mecanismo de sustento. Alimento, rebanhos e parte da colheita eram dados a eles, aos estrangeiros, viúvas e órfãos. Era justiça social dentro de um sistema nacional e teocrático. Mas quando Jesus veio, tudo mudou. Hebreus 7,12 afirma com clareza: mudando-se o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. A morte e ressurreição do Messias marcaram o fim da antiga aliança e o início de uma nova era, a da graça. O véu do templo foi rasgado. O sistema sacrificial foi encerrado. O templo foi substituído pelo corpo. O sacerdócio passou a ser universal. E o sustento do reino agora viria por um novo princípio, o amor. Sob a lei, o dízimo era imposto. Sob a graça, a oferta é inspirada. A diferença está na motivação. Um sistema cobra, o outro convida. A lei diz: traga 10%. A graça diz: dê conforme o seu coração. Um sistema teme maldição. O outro se move por gratidão. Um tem como base o medo. O outro se fundamenta no amor. Paulo entendeu isso profundamente. Em 2 Coríntios 9, ele instrui os irmãos sobre a coleta de ofertas. Em nenhum momento menciona o dízimo. Ele diz: aquele que semeia pouco, pouco também colherá. Mas deixa claro, cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade. A graça respeita a consciência. Não impõe, não exige, não manipula. Ainda em Gálatas 5:1, Paulo adverte: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não vos torneis a colocar debaixo do jugo da servidão. Esse jugo era a lei. Era o sistema de regras que incluía o dízimo, os sacrifícios, os rituais cerimoniais. Retornar a ele é negar a eficácia da cruz. É dizer que o sacrifício de Jesus não foi suficiente. Hoje, muitos líderes religiosos pregam a graça do púlpito, mas aplicam a lei nas finanças. Falam de liberdade em Cristo, mas exigem o dízimo com a mesma rigidez do Antigo Testamento. Ignoram o contexto, apagam a cruz, reescrevem a nova aliança com caneta humana e escravizam novamente o povo que Jesus veio libertar. O sustento do reino sob a graça é leve, é espontâneo, é consciente. Ele flui de corações transformados que entendem o valor da missão e se alegram em contribuir. Não há pressão, há privilégio, não há cobrança, há cooperação. E isso torna tudo mais poderoso, porque o que nasce da graça é eterno. O próprio Jesus jamais exigiu dízimos. Ele nunca disse a ninguém: traga 10%. Ele falou de esmolas, de ajuda aos pobres, de vender tudo para dar aos necessitados, de amar com ações. Ele sentou-se diante do gasofilácio e viu ricos ofertarem grandes valores. Mas elogiou a viúva que deu 2 moedas, porque ela deu de si, não do que sobrava. Esse é o padrão do reino: sacrifício, não cálculo; amor, não porcentagem; liberdade, não imposição. É por isso que o sustento do reino não pode ser baseado em regras da lei. A cruz mudou tudo. A ressurreição selou uma nova realidade. E insistir no dízimo como mandamento é andar para trás. Quem vive pela graça compreende que dar é uma expressão de fé e sabe que não precisa ser empurrado para isso, porque o Espírito Santo move, convence, direciona. Ele mesmo guia a generosidade, define a medida, inspira o propósito.
E onde o Espírito opera, há abundância, não de luxo, mas de provisão verdadeira. A graça liberta, a lei condena, e o dízimo, como prática obrigatória, pertence à lei. Quem foi alcançado por Cristo deve escolher viver da liberdade ou da imposição. Mas a palavra é clara: o justo viverá da fé, e onde há fé, há amor. E onde há amor, ninguém precisa cobrar, porque o coração já aprendeu a doar. Exortação final: verdade que liberta versus mentira que escraviza. Chega o momento em que não se pode mais calar. Quando a mentira foi institucionalizada, quando o erro virou doutrina, quando a manipulação se tornou rotina nos púlpitos, a verdade precisa ser proclamada com urgência. O dízimo, como é pregado hoje, dinheiro obrigatório, entregue sob medo e promessa de bênçãos, é uma das maiores mentiras já construídas pelo sistema religioso e precisa ser desmontado pela palavra, pela história e pela luz da revelação. Jesus não morreu para sustentar estruturas religiosas. Ele morreu para libertar pessoas. Ele não entregou sua vida para levantar impérios, templos luxuosos, salários milionários ou campanhas financeiras disfarçadas de fé. Ele entregou-se por gente, por corações, por vidas, e ensinou que servir é o centro do reino. Quem quiser ser o maior, que se torne o menor. Quem quiser liderar, que lave os pés. Essa é a essência, mas ela foi trocada. A mentira do dízimo como obrigação foi construída com tijolos de versículos fora de contexto, reboco de tradição religiosa e o cimento da ganância humana. Por trás da aparência de piedade, há um sistema que aprisiona, que explora, que cobra pelo que deveria ser gratuito. O Evangelho é graça, o reino é generosidade e a verdade é liberdade. A verdade liberta quando expõe que o dízimo bíblico era alimento. Sempre foi, nunca dinheiro, nunca salário. Era trigo, azeite, vinho, gado. Era comido em festas. Era repartido com levitas, órfãos, estrangeiros e viúvas. Não era entregue em templos com ar-condicionado, nem usado para financiar vida de luxo. Era justiça social, era comunhão, era provisão divina fluindo através do povo. Liberta quando mostra que Jesus não cobrou dízimos, não mandou ninguém dizimar, não exigiu percentuais. Ele chamou para amar, para dar a quem precisa, para socorrer o ferido, para acolher o estrangeiro, para alimentar o faminto. E tudo isso sem planilha, sem envelope, sem QR Code. Liberta quando revela que os apóstolos também não dizimaram. Não há registro, não há ensino, não há prática. O sustento da igreja era baseado em partilha, em doações voluntárias, em corações tocados pelo Espírito. Paulo trabalhou com as próprias mãos. Pedro vivia com simplicidade. João ensinava o amor. Nenhum deles impôs porcentagens. Liberta quando derruba o medo de Malaquias 3. A maldição ali não era espiritual. Era a consequência da quebra da lei. Era seca, gafanhoto, fome. Era para Israel na antiga aliança. Não era para cristãos na nova. A casa do tesouro era um armazém, não uma igreja. O devorador era uma praga do campo, não um demônio das finanças. E os dízimos eram cereais, não cédulas. Liberta quando revela que o verdadeiro roubo a Deus não é deixar de dar dinheiro, mas deixar de socorrer quem tem fome. Isaías 58 declara: porventura não é este o jejum que escolhi? Que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados.
Essa é a espiritualidade aprovada por Deus. Não se trata de manter prédios, mas de tocar pessoas. A mentira escraviza. Diz que você está amaldiçoado se não der. Diz que Deus vai fechar o céu se você não contribuir. Diz que prosperidade só vem com fidelidade financeira. Mas tudo isso são grilhões espirituais, correntes de manipulação, estratégias humanas para manter sistemas funcionando. O Evangelho não precisa de arrecadação forçada. Ele se sustenta na cruz, no sangue, no Espírito, na comunhão. E quando cada parte do corpo faz a sua parte por amor, o reino avança, sem dízimos, com liberdade. Chegou a hora de escolher. Continuar preso ao sistema que distorce a palavra ou romper de vez com a escravidão e viver a liberdade que Jesus conquistou. Liberdade para amar, para doar com alegria, para servir de verdade, para seguir a Cristo e não a homens. Essa é a verdade que liberta. E só há um caminho: conhecer, crer e andar nela, porque onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E essa liberdade não se negocia, não se vende, não se taxa, é dom de Deus. Receba e nunca mais aceite nada menos que isso. A verdade que liberta, rompendo com a escravidão do dízimo em dinheiro. Dízimo nunca foi dinheiro. Esse é o ponto central que desmonta um dos maiores sistemas de manipulação espiritual da era moderna. Quando o povo se cala, a mentira se torna tradição. Quando líderes distorcem a palavra para benefício próprio, a fé vira comércio. Mas a verdade permanece. O dízimo bíblico sempre foi alimento, nunca salário, nunca moeda, nunca cobrança. Hoje, milhões são levados a crer que o favor de Deus custa 10% do seu rendimento, que bênçãos estão presas por uma chave financeira, que a obediência a Cristo se mede por contribuições bancárias. Tudo isso é engano sistematizado, amparado por textos tirados de contexto, por tradições humanas e pelo medo. Mas quando se conhece a verdade, a escravidão termina. E a verdade é que Jesus e seus apóstolos jamais exigiram dízimos. Eles ensinaram amor, serviço e generosidade livre. Eles chamaram o povo à justiça, não à manutenção de impérios religiosos. A igreja primitiva repartia, não cobrava, socorria os pobres, não sustentava estruturas faraônicas. O dízimo da lei foi abolido com a mudança de sacerdócio. Hebreus 7:12. Hoje, o chamado é para dar com alegria, por amor, sem imposição. É tempo de abandonar o medo e voltar à essência. Fé viva, comunidade autêntica, ajuda mútua. Quem conhece a verdade não volta ao cativeiro da religiosidade. Por isso, compartilhe essa revelação. Curta, comente, envie para quem ainda está preso à teologia do medo. Inscreva-se para não perder mais nenhuma exposição bíblica que confronta a mentira com a luz. A liberdade está à porta. O Evangelho puro ainda é poderoso e a verdade ainda liberta. Escolha a verdade. Escolha Cristo. Escolha viver livre.